Olá pessoal do Ranking, começando aqui a nossa live para falar agora, continuando falando obviamente, né, sobre coronavírus, uma visão mais econômica, focando aí na questão todos os pacotes que foram feitos pela equipe econômica e vamos conversar com uma das nossas conselheiras hoje, a Renata Barreto. Vamos ver se ela entra aqui para conversar com a gente, para a gente bater esse papo. Alô, Renata? Aê, aê. Tudo bem? Pronto, tudo jóia? Tudo bom e você? Deixa eu ajeitar minha... Você me ouve bem, né? Sim, e você? Também tá tudo certo. Obrigado aí por ter aceito o nosso Maravilha. convite. Imagina, é um prazer. Bater esse papo. Na semana passada a gente conversou com outra conselheira, com a Thaís Batista, que é lá do Instituto Mises Brasil. E agora achei que era uma boa ideia conversar com você, uma economista, para a gente avaliar, principalmente após aquela live que o Paulo Guedes fez no sábado, né, na XP, com o pessoal da XP. Ficou Aham. ali umas 2 horas conversando, uma aula de economia. Quem não assistiu ainda, eu sugiro que procure, a gente coloca o link depois aqui nos comentários. Mas aí, Renata, indo direto ao ponto, que é o tema da nossa live, ele Uhum. anunciou ali várias medidas, um total de mais ou menos 700 bilhões de reais de pacotes que vão ser colocados agora em prática, desde diferimento de impostos, aquele Corona Voucher, né, que o pessoal está chamando, que é R$ 600 para os mais vulneráveis, para o pessoal que está aí sem renda nenhuma nesse tempo todo de quarentena. Que mais? Enfim, ele vai pagar salário de empresas que não puderem pagar aí durante 2 meses, se não me engano. E aí a grande pergunta que fica é a seguinte: o Paulo Guedes é um economista aí, defensor do liberalismo, né, da escola liberal, muitas ideias da escola austríaca, que prega sempre que o governo deve intervir pouco na economia, né, deve deixar os mercados se regularem de maneira natural, sem imprimir dinheiro, sem fazer aí grandes intervenções que possam depois gerar alguma distorção e essa conta chega lá na frente. A gente está no meio de uma pandemia aí, todo o caos causado por essa questão do vírus. Como é que fica? É um contrassenso? Existe uma contradição nesse tipo de medida por alguém que defende o liberalismo? Qual que é a sua análise em relação a isso? Não, não existe uma contradição e até levanta alguns pontos interessantes de o que a gente deveria ter feito previamente para ter estrutura para fazer intervenções pontuais em casos extremos, né? Então, o liberalismo clássico, ele prega muito sobre em condições normais, não haver uma interferência demasiada do Estado. A gente tem que também deixar claro que Estado mínimo não é Estado inexistente, então ele deve atuar em algumas áreas pontuais, saúde, por exemplo, ou educação e etc. Porém, o grande problema é que no Brasil a gente sempre teve um Estado demasiadamente inchado, com uma intervenção estatal absurda, um número absurdo de estatais, uma máquina pública muito inchada. A gente não tem uma saúde fiscal do tamanho de outros países, justamente porque o governo interferiu demais e fez muitas intervenções do ponto de vista de expansão monetária e várias outras coisas, além de corrupção, que eu nem vou citar. E o liberalismo clássico, ele defende um tripé, que são 3 coisas muito importantes: vida, liberdade e propriedade. E quando a gente está falando de uma crise de saúde pública, a gente tem um problema num desses pilares do tripé, que é a vida. Então, o próprio Hayek fala sobre isso, né? Sobre a intervenção pontual do Estado num caso excepcional. O grande problema é o Estado gosta muito de intervir, gosta muito de fazer esses programas e geralmente ele não volta atrás. Então, até o Milton Friedman tem Começa uma como frase muito provisório e boa. fica permanente. Isso, e até o Milton Friedman tem uma frase muito boa, que é: não existe nada tão permanente quanto um programa temporário do governo, né? Então, esse é o grande desafio. A fala do Guedes, em especial, se ela for cumprida da maneira como a gente acredita que sim, ela me deixa um pouco mais tranquila, porque ele fala justamente disso. Ele fala: olha, isso é um negócio temporário, porque a gente precisa ajudar as pessoas. É lógico, gente, as pessoas têm uma ideia de que liberal quer deixar todo mundo à míngua, que todo mundo vai morrer de fome e problema de cada um. Não é assim. Mas a gente também não se preparou para esse momento. A gente não tem uma saúde fiscal muito grande, tanto é que a nossa ajuda, a ajuda do Estado para as pessoas, as empresas, ela é relativamente pequena perto do que poderia ser feito se a gente tivesse
saúde fiscal, se a gente tivesse um país com reservas maiores, se a gente tivesse gerado superávit nesses últimos anos, se a gente não tivesse explodido todas as coisas que aconteceram de expansão monetária, etc. Então, eu não, eu tenho certeza, não existe um contrassenso em relação a isso, mas a gente tem que ficar extremamente de olho em um programa temporário. Isso não, assim, ele falou na fala dele na live que isso é temporário, mas que eles vão manter a agenda de reformas estruturais. Então, isso também é bastante importante, porque não adianta você dar dinheiro de um lado, sendo que, assim, gente, não cai dinheiro do céu, portanto, esse dinheiro vai sair do nosso bolso, inclusive, né, de todo mundo, via impostos e tudo mais, e, de alguma maneira, isso vai sair de algum lugar. Então, não adianta a gente fazer isso numa ponta por um motivo muito especial e correto, que é a crise de calamidade pública, de saúde pública, porém, a gente precisa de uma reforma, de várias reformas estruturais, para que o Estado justamente diminua e a gente possa ter saúde de forma geral, fiscal, e que nos prepare para o futuro. A gente estava numa caminhada, o próprio Paulo Guedes fala isso, né, Renato, na live, que a gente estava numa caminhada ascendente, depois de muitos anos com problemas. Pouco a pouco, de né? maneira devagar, porque de uma forma saudável e tudo mais. Tinha aquela discussão da substituição do PIB estatal pelo PIB privado também, né? Que muita gente explica que demorou para crescer porque não era um voo de galinha, era algo estruturado, com um investimento realmente... E até foi uma polêmica, porque não existe PIB privado, não existe PIB público. Não existe PIB privado e público, é apenas uma análise de da onde que está vindo o investimento. É só isso, né? Vocês estão tentando dar uma mudada para avalizar o governo melhor e tal. Não tem nada a ver com isso. Tem apenas o objetivo de mostrar da onde que o dinheiro e o investimento está vindo. E se o dinheiro estava vindo principalmente uma diferença ainda pequena, mas já significativa, do privado e não do público, demonstra que as empresas estão com mais confiança, estavam, né? Com mais confiança, com mais vontade de investir. Isso necessariamente significa mais emprego. Então, são muitas coisas aí para serem analisadas. Nada pode ser analisado de uma forma muito, muito simplista. E eu gostei da fala do Paulo Guedes, porque ele falou das reformas estruturais, ele falou da importância disso ser temporário. Certo. Então, a gente pode entender que sim, o Estado deve atuar num momento como esse, algo realmente fora do comum, né? Não é uma situação normal, é uma pandemia, ou se fosse, sei lá, uma guerra, algo do tipo. O que não pode é, quando a gente está basicamente em voo cruzeiro, você dar bilhões de reais no BNDES, por exemplo, para um Ike Batista, para um Joesley, criar um campeão nacional, enfim, aí sim, essa intervenção, sim, é muito maléfica e o mau uso do dinheiro público, né? E não só isso, mas assim, a expansão monetária nos anos petistas foram absurdas, né? A gente saiu de uma dívida pública em relação ao PIB de perto de 50%, 55%, para mais de 80% agora, e assim, o grande problema é que as coisas que você faz na economia agora, elas não dão resultado no dia seguinte, inclusive as coisas ruins, elas dão resultado no médio e no longo prazo. Então, quando você vê uma dívida pública subindo por expansão monetária demasiada, como aconteceu, porque, só para lembrar que o nosso espectador, que em 2008, quando houve a crise do subprime nos Estados Unidos, o Manteiga iniciou a política anticíclica de estimular o consumo via expansão monetária, via gastos públicos. E ele continuou aumentando isso ao longo do tempo. Então, não foi uma coisa temporária, foi uma coisa que ele continuou fazendo. Por quê? Porque gera um artificialismo que tem um impacto de curto prazo na vida das pessoas, que dá aquela sensação de mais riqueza, porque o crédito está mais barato, as pessoas conseguem comprar as coisas, etc. A luz diminuiu. Só que é tudo tão artificial que em algum momento aquilo cai e toda aquela conta vai chegar muito mais cara, com muitos juros, inclusive. Isso aconteceu com a energia. Não sei se você lembra, em 2012, que a Dilma foi a público falar que a energia estava muito cara, que ela ia intervir no preço da energia. Interviu nos combustíveis também. Isso, mas o da energia foi muito crucial, eu acho, porque ela interviu nos contratos diretamente com as distribuidoras de energia, geradoras de energia, e falou para elas o seguinte: olha, eu vou pagar para vocês uma compensação do que vocês estão perdendo na taxa da energia que você cobra para o consumidor final. Só que quem que paga isso?
Sim, Ou seja, com o dinheiro de a quem, gente né? tem uma diminuição do valor da taxa da tarifa de energia na nossa conta, então a gente tem aquela impressão de que a gente está pagando mais barato. Só que quem vai Uhum, pagar a compensação é a União. E detalhe, ela deu calote nesse pessoal, esse pessoal processou o governo porque fez um contrato e não cumpriu. uhum. E aí, quando eles ganharam com juros e correção. E quem está pagando essa conta até É hoje uma conta muito mais somos cara. nós. E, Exato. obviamente, quem é que vai querer investir num país que toma esse tipo de atitude, né? Que muda contratos, que desrespeita o combinado e acaba afastando investidores, e a gente fica Exato. aí com todo esse setor até atrasado, sem contar outros setores de saneamento, enfim, a lista é muito grande. Entrando numa outra polêmica que também, que é, acho que a grande discussão hoje que existe, conversei sobre isso com a Thaís na última live, mas queria ouvir a tua opinião. Essa dicotomia que está se criando, né, entre prestar atenção na saúde, priorizar a saúde, ou seja, ficarem todos em casa, lockdown total, ninguém faz nada até que todo esse surto passe, ou liberar algumas atividades econômicas, porque se você também quebrar a economia, isso pode ter um colapso depois muito maior. E aí existe aqueles que falam, não, você não pode colocar a economia na frente das vidas, né? Nós do ranking já nos posicionamos algumas vezes dizendo, olha, essa discussão, esse debate, ele é válido porque você está falando de vidas também contra vidas, né? Você não está dizendo só de o lucro, aquele empresário malvadão, o investidor da bolsa. Você acha que é por aí? Então, uma coisa muito importante que não tem como dissociar vidas de economia. Essa é a primeira coisa, né? Então, assim, a economia ela não é um ente que atua a favor ou contra as pessoas, a favor ou contra a saúde. A economia, na realidade, é a representação de todo esse sistema, como ele funciona. Então, como que a gente faz as nossas trocas, da onde que vem o nosso sustento, a questão dos impostos, como é que o governo atua em relação à iniciativa privada, tudo isso faz parte da economia, do sistema econômico. Então, uma coisa não pode ser dissociada da outra. Em relação ao lockdown total ou vertical, existem pessoas falando que o lockdown vertical é uma saída. Eu não sou especialista disso para dizer, eu tenho uma percepção de que o lockdown vertical pode ser uma opção depois do lockdown inicial mais duro, mais pesado, para dar uma achatada na curva, mas não existe nenhuma solução simples nesse caso, né? Eu desconfio muito de quem fala assim, ó, é isso e acabou, porque a Com gente muita está numa certeza, né? situação... Se o cara tem muita certeza no que está falando desse Exato! assunto, não E tem numa como saber. situação sem precedentes, né? A gente não tem na história moderna nada que nos guie para fazer algo É. com toda a certeza. Então, o deputado Paulo Eduardo Martins falou outro dia, a gente está trocando o pneu com o carro andando, a gente está aprendendo a fazer isso. Então, ir e voltar atrás é normal, como o Trump fez, ele acabou de falar, né? Ele tinha falado sobre um lockdown verticalizado ou mais flexibilizado e acabou indo para uma quarentena mais estendida, porque saiu um estudo dizendo que na gripe espanhola, as cidades que fizeram lockdown antes, lockdown total, né? Ou quase total, tiveram melhor resultado do que as que não fizeram. Hoje em dia também a gente tem mais, diferentemente da época da gripe espanhola, a gente tem uso de tecnologia, a gente tem possibilidade de fazer negócios e trocas de outras maneiras. Então, como fazer isso? Então, assim, não tem uma resposta pronta, assim, de falar assim, não, é isso ou é aquilo. Acho que a gente tem que ir Desconfie de testando. quem tiver uma receita infalível, né? Não tem receita infalível. Tem algumas boas notícias aí em relação ao remédio que está sendo utilizado, que teve bons resultados, Isso. mas ele ainda não é suficiente para você achar que é um negócio que vai passar rápido. Eu realmente espero que a gente consiga achatar a curva. O Brasil tem uma pequena vantagem, eu acho, Renato, porque nós pegamos meio que no fim. Então a gente já viu o que está acontecendo no resto do mundo, a gente já O tem clima algumas também ajuda, parece que experiências. no calor ele propaga menos, né? Dizem que tem essa Parece que questão do clima sim. também. E desde o Agora, começo, os hospitais particulares e acho que os públicos também já estão utilizando o remédio, né? Que muita gente colocou aí como notícia falsa, etc. Tem muito isso também, né? Muita desinformação com coisas boas que estão acontecendo, que me deixam eu queria entristecida, entrar porque... nisso também, que é a questão política também, que acaba envolvendo tudo isso, né? Hoje, no Brasil, tudo vira uma disputa política e hoje eu consigo enxergar ali aqui, muita gente que acaba tendo alguma posição baseado na sua ideologia. Então, se você é contra o Mas presidente, se então, você é aí contra... que tá, né? Uma questão de saúde pública, ela deveria estar acima da ideologia.
Eu até entendo Pois é. que uma ou outra solução esteja mais voltada para uma política ou um espectro da política do que o outro. Mas eu fico muito passada, de verdade, assim, de ver que parte da mídia está escondendo ou marcando como notícia falsa ou deixando de falar sobre o remédio. E até torcendo contra, né? Torcendo para dar errado. Torcendo contra, porque faz bem para o espectro político deles, né? Então, assim, eu fiz uma live com o Hélio Beltrão na semana passada, ele foi um dos primeiros a falar do remédio aqui no Brasil, né? E a gente estava falando sobre isso, eu passei a falar, passei a pesquisar, comecei a olhar os papers que ele mesmo me mandou e a gente começou a se mandar informação e tal. Vários papers científicos já sendo testados, falados no mundo sobre o remédio, a imprensa brasileira não tinha aberto a boca para falar disso. E aí, quando o Trump falou, logo na sequência o Bolsonaro falou, porque é uma falsa esperança, porque é irresponsabilidade, porque é isso, porque é aquilo, porque quem fala disso não é especialista, etc. Hoje, o FDA, que é o órgão tipo a Anvisa dos Estados Unidos, liberou esse remédio não só para casos graves, mas para casos moderados ou menores, com acho que 2 pílulas por dia, uma coisa assim. Porque ele é testado desde 1949, então tem toda aquela coisa. E aí você vê que a gente está numa crise de saúde pública que afeta todo mundo. Afeta mais um, menos outro, mas afeta todo mundo. Afeta todo mundo, não tem como, de qualquer espectro político. E a gente falando, sabe, de se eu estou agradando o espectro A ou o espectro B. Muito triste. É verdade. Agora, independente desse debate, Renato, que deve acontecer, né? Até que ponto a gente tem que abrir, não tem que abrir, a fala do presidente e a forma com que foi feita ali a defesa dele desse isolamento vertical, ou até do não isolamento, né, das pessoas voltarem a trabalhar e tudo isso, que eu até acho um ponto de vista válido de se você colocar no debate. Agora, tem também não só o conteúdo, como a forma que foi feito. Como é que você avalia como o Bolsonaro tem se portado? Ontem, enfim, ele foi para a rua novamente, até hoje o Twitter derrubou a postagem dele, que mostrava ele caminhando lá com o pessoal, conversando. Como é que você está achando da postura do presidente nesse caso, em relação a isso? O Twitter derrubou a postagem dele? Eu não vi isso ainda. Derrubou. Ele deu um passeio em volta ali de Brasília, conversando ali de refrigerante, do isopor, enfim, falando com o pessoal. Postou isso na conta dele do Twitter, e o Twitter derrubou, alegando que havia violado as regras e tal, e apagou o tweet dele. Bom, antes de falar sobre o que eu acho da postura do Bolsonaro, é um absurdo, né? Você censurar um presidente da República que fez um post dentro da normalidade, não tem absolutamente nada demais aquilo lá, embora a gente possa discutir sobre a postura dele de líder, né? Que eu acho que ele está, sim, faltando com essa postura, e eu acho que ele perdeu, inclusive, está perdendo uma boa oportunidade de se tornar esse líder e trazer isso até de forma... Que é o que o Trump está fazendo, né? Capitalizar politicamente isso. O Trump, ele tem esse jeitão ogro de falar as coisas, de jogar o politicamente correto no lixo, que eu acho muito legal, inclusive. Eu acho que a gente mudou a maneira como a gente enxerga a política. E o Bolsonaro colou nisso e estava fazendo isso da mesma forma. De um jeito diferente, logicamente. O Bolsonaro, ele não tem a mesma retórica, a mesma maneira do Trump, porque o Trump é um empresário e o Bolsonaro sempre foi político, né? Então são coisas diferentes. E acho que ele estava indo até relativamente bem, dado as suas, como ele diz, as caneladas aqui e ali. Porém, nessa questão especificamente, eu acho que ele perdeu a oportunidade, sim, de ter uma postura maior de chefe de Estado, de sair maior da crise do que menor da crise. O pronunciamento inicial dele, que ele fez falando sobre o confinamento, como eu falei, eu não sou a favor do confinamento de longo prazo. Eu acho que realmente a economia vai sofrer muito e isso tem consequências bastante ruins e bem complicadas de serem consertadas lá na frente, né? As consequências econômicas. Mas também não existe uma fórmula 100%. Sair todo mundo ou ficar todo mundo em casa, a gente está testando isso. Agora, a maneira como ele falou... e falando muito de si mesmo, porque eu tenho um histórico de atleta e acho que isso, que aquilo, eu acho que ele errou no tom, ele errou na maneira de falar. Ele poderia ter falado tudo o que ele falou de uma maneira melhor. E eu acho que isso que foi o que ele fez. Ele fez só... uma entrevista na saída do Alvorada, no dia seguinte aquele pronunciamento dele na TV, que foi o que todo mundo repercutiu. No dia seguinte ele deu uma entrevista rápida ali para o pessoal na porta, que foi muito boa. Aquela, assim, ele fez foi muito melhor. Ficou, exato. Então, né? assim, o que eu vejo, assim, particularmente, eu até fiz alguns posts sobre isso, tá salvo lá nos meus destaques, lá como pronunciamento.
Eu apoio o governo porque eu enxergo na equipe ministerial, na maior parte delas, bons nomes técnicos. O próprio ministro Mandetta se mostrou um cara muito técnico e muito preparado para o momento de crise agora. Você tem o ministro Moro, você tem o Paulo Guedes, que isso me dá uma tranquilidade um pouco maior, porque todo mundo assim, e aí eu me arrependi do Bolsonaro, etc e tal. Mas assim, o Bolsonaro não é ele sozinho, é ele com um monte de pessoas que, e de fato, houve essa composição ministerial porque ele permitiu. Então, eu acho que ele mesmo se perdeu, talvez, um pouquinho nesse momento em relação à postura dele, porque as pessoas apoiam o governo porque a equipe ministerial é muito boa, os processos estão sendo feitos de maneira boa. O Paulo Guedes teve uma resposta rápida em relação à crise, está dizendo que vai continuar as reformas estruturais. A gente fez uma reforma da Previdência que foi muito importante. Sem ela, a gente estaria numa situação muito diferente do que a gente está passando agora, mesmo com toda essa calamidade, seria pior. Então, tudo isso dá uma tranquilidade. Então, ele, enquanto chefe de Estado, acho que ele perde uma oportunidade de capitalizar, inclusive, politicamente isso. Eu acho que ele perde duas vezes. Ele perde como chefe de Estado e ele perde como político, porque ele está deixando para fora as pessoas que estão meio em cima do muro e talvez estejam enxergando na equipe ministerial aquilo que nós enxergamos, que é uma equipe técnica e bem preparada, e trazendo para si apenas aqueles apoiadores mais fiéis. Eu vi muitos apoiadores... Que já estariam com ele de qualquer forma. Isso, e assim, eu vi muitos apoiadores de muito tempo chateados um pouco com essa situação. Então, isso não muda, a gente não se arrependeu, nada disso, mas a gente gostaria de ver, até porque, assim, um político, ele não faz tudo certo, ninguém faz tudo certo o tempo todo. Não, e o principal é o seguinte, essa crise não é culpa dele, é um negócio que veio de fora, né? Então, exato. Assim, o trabalho das coisas importantes... Vai fazer toda a diferença, né? Porque ele entregou a narrativa para a oposição. E é uma oposição sedenta. Como o Paulo Guedes disse, foi um meteoro que veio de fora, era uma chance que ele tinha ali de bandeja. Até para unir, para chamar pessoas que não estão do lado dele hoje, mas que poderiam vir a estar do lado dele se ele tivesse essa postura aí mais agregadora. E, inclusive, politicamente, como você citou, ele sairia mais forte, mesmo podendo colocar esse debate em relação à economia, que eu acho que é importante, mas, enfim, é o jeito Bolsonaro e a gente tem que ficar tentando ali sobreviver no meio disso tudo. E tá cada dia uma notícia nova, a Mandetta vai sair, pelo menos já deixou bem claro. Eu ouço dizer que o Bolsonaro é uma pessoa bastante teimosa, assim, que ele faz as coisas da cabeça dele, parece que aquele pronunciamento que ele fez, ele não comunicou muita gente, ele foi lá e fez, ele é um cara de improviso, né? E que faz as coisas ali e tal, e até por isso que as pessoas votaram nele, porque gostam da sinceridade dele, o famoso sincericídio, né? Só que eu acho que num momento como esse, não só num momento como esse, mas para você crescer, evoluir como pessoa, como político, como cidadão, etc., é preciso escutar as pessoas. E assim, eu já defendi sendo faladas que era ou mentira ou era distorção e etc. Só que em momentos de comunicação oficial, quando você vai falar de um problema de saúde pública, quando você vai falar de economia, quando você vai falar de uma reforma importante e impopular na maior parte das vezes, como a da Previdência, você tem que tomar aquele posto para si e chamar a responsabilidade para você. Então, o que eu acho que é a minha crítica de sempre ao governo é a comunicação. Então, uma comunicação bem feita faz muita diferença. E, assim, usando do lado ruim da história, do lado mal da história, o PT sempre usou muito bem a comunicação, sempre fez propaganda maravilhosamente bem. E por isso que eles tiveram tantos apoiadores e têm até hoje, por causa da propaganda. Só que eles usaram isso para o lado ruim, para o lado mal da coisa. Se você usa isso para informar, para explicar... eu não entendo como que não tem um negócio assim bem feito, sabe? Com uma vinheta legal, um microfone decente, uma boa imagem e falando das coisas que tem que ser faladas de maneira... É que a coisa tosca acabou virando uma marca registrada dele, né? Aquela coisa improvisada, aquela luz mal feita. Isso. Virou meio eu acho que tinha que girar essa chave, entendeu? Né? De falar assim, não, eu continuo o mesmo Bolsonaro falastrão, tiozão do churrasco, que vou falar as piadas e tá tudo certo. O que eu acho perfeito, porque esse ele é essa pessoa, e isso transmite credibilidade para boa parte do público. Porém, você tem que vestir o terno de chefe de Estado. Você tem que vestir a roupa de chefe de Estado
em alguns momentos. E isso não vale só para o chefe de Estado, mas para o chefe dos ministérios. Então, eu gosto muito da fala do Paulo Guedes, acho que ele é muito preparado para falar e comunicar, e eu vejo que ele não aparece tanto assim quanto ele deveria. Então, até mesmo a comunicação oficial do governo, quando é para falar de economia, é o Paulo Guedes num lugar fundo, com o microfone baixo, não é uma coisa assim oficial, aquela coisa americana, sabe? A bandeira atrás, o negócio bem feito, bem filmado, tudo isso, infelizmente, faz diferença. E está em todos os canais de televisão. Quer dizer, eu me sinto, às vezes, fazendo um trabalho de comunicação junto com diversos outros comunicadores, influenciadores nas redes sociais, explicando dúvidas das pessoas mais do que o próprio governo. E não deveria ser assim. Exatamente. A gente faz muito isso no ranking também, esse tipo de tradução, né? De pegar o negócio e fazer mais uma coisa didática ali para tentar passar uma ideia que muitas vezes, quando sai da origem, não vem de uma forma tão explicada. Bom, vamos fazer aqui então a nossa propaganda, né, a favor das reformas estruturantes. Tem que aproveitar esse momento, às vezes, olhando o copo meio cheio, é em momentos de crise que você consegue fazer coisas que normalmente não conseguiria, né, num tempo normal, coisas impensáveis. Numa hora como essa, você consegue botar esse assunto na mesa. Por exemplo, tem a questão do fundão aí, que existem vários projetos para serem direcionados, para que o dinheiro seja direcionado para a saúde, e muitas outras ideias que podem aparecer num momento como esse. Então, o Ranking vai continuar fazendo essa campanha para que as reformas não parem, mais do que nunca elas são necessárias. Foi muito bom ouvir da Renata essas explicações em relação à atuação ou não do governo, se é antiliberal, se é liberal. Nessa hora o governo tem sim que atuar, né? Algo que a gente entende que o governo tem que ter essa rede de proteção para os mais vulneráveis. Mesma coisa do Bolsa Família, que é um projeto que atende justamente essa camada que precisa. O problema é quando ele cresce, o problema é quando ele cria privilégios para quem não precisa. Então, acho que essa é a mensagem, resumindo aí o nosso papo. Te agradecer, Renata, muito pelo seu tempo, uma audiência bastante legal que a gente teve. E, por fim, aproveitar, então, já que você é economista, né, trabalha com isso, que se você teria alguma dica, como as pessoas devem tentar proteger o seu patrimônio em um momento como esse, espera, já é hora de começar a voltar a investir de repente, como é que faz para seguir a vida no campo econômico aí que é a tua área? Legal. Bom, primeiro, obrigada de novo pelo convite. Foi um prazer estar aqui. E eu queria só pontuar um negócio que você falou sobre oportunidades na crise. E a nossa oportunidade como cidadãos e os políticos conscientes é justamente de reduzir o Estado onde ele mais precisa, que é a parte dos benefícios dos políticos, né? Então, essa redução do fundão eleitoral. Então, isso sim deveria ser um programa não temporário do governo, né? Redução ou extinção do fundo eleitoral para usar no que realmente interessa, redução dos privilégios dos políticos. Isso abre, eu acho, até uma discussão bem interessante, Renato, em relação a isso. Se o governo tem todos esses benefícios para todo mundo e ele precisa utilizar nesse momento esse dinheiro e vários outros dinheiros que a gente não tem porque foi utilizado de uma maneira errada, então, na verdade, o problema não é o Estado mínimo, né, gente? O problema é a maneira como é que a gente está usando o dinheiro e como o Estado é gigantesco e impede a gente de fazer tanta coisa. Em relação à proteção patrimonial, eu trabalho com investimentos há bastante tempo, né? Tenho 17 anos de carreira já, e eu trabalho há bastante tempo também com investimentos internacionais. Geralmente, nesse momento agora, não adianta você ir agora e comprar dólar, porque a crise já veio. Mas é importante você fazer isso para a vida, não para esse momento agora, mas para a vida. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem no Brasil uma instabilidade econômica histórica, uma inflação historicamente alta, embora agora controlada, mas a gente tem historicamente uma alta, né? Historicamente ela é alta, e uma instabilidade da economia de forma geral. Então, a gente saiu do dólar a 2, hoje o dólar a 2,50 para 5, em 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos. Para 5 e pouco, né? Hoje está até subindo e tal. E dólar é uma moeda forte. Então, a gente ter dinheiro em dólar em ativos diversificados fora do Brasil. Então, fora do Brasil, você consegue comprar mercados asiáticos, mercados europeus, mercados americanos. Todos eles sofreram com essa crise atual. Mas você consegue diversificar melhor o seu risco e até comprar alguns ativos de proteção que são mais efetivos em dólar do que em real, como, por exemplo, o ouro. O ouro é uma commodity que é cotada em dólar. Então, faz mais sentido você comprar o dólar.
E até as minhas carteiras, eu estava explicando isso outro dia, as minhas carteiras que tiveram uma queda nos ativos nesses últimos tempos por causa da crise, o dólar, o aumento do dólar praticamente compensou, parcialmente ou totalmente, essa queda, porque o dólar subiu numa velocidade muito grande também. E eu particularmente acho, aí agora fazendo uma previsão, mais uma tendência, né, do que previsão, eu acho que o dólar cai numa velocidade menor do que os ativos irão subir depois que a crise passar. Então, de qualquer maneira, você fazer aportes regulares, todo ano, todo trimestre, todo semestre, mandar E tem um preço médio, né? fora. Isso, você vai fazendo um preço médio, isso vale para tudo, né? Para qualquer ativo. Você vai fazendo um preço médio e você se protege de alguma forma. Agora, uma outra coisa importante de ser falada rapidamente é que não é só proteção patrimonial que a gente tem que pensar do ponto de vista de você não perder valor dos ativos. Mas a maior parte das pessoas vive com o dinheiro que ganha e não tem dinheiro nenhum de reserva de emergência, que é feito para esses momentos. Então, em vez de salvar um pouquinho todo mês, a pessoa deixa para lá, vai deixando e tudo mais. E esse momento é um momento crucial. Por exemplo, autônomos estão trabalhando menos ou não trabalhando, profissionais liberais, pessoas que trabalham com várias coisas, né? Enfim, até mesmo a pessoa que é CLT está perigando ou ser demitido ou ter o salário reduzido. A gente nunca sabe quando uma crise vai vir. Por isso que é importante a gente... Aí entra a educação financeira, né? Que no Brasil é tão falha e é algo que a gente também tenta introduzir aí nas nossas conversas para as pessoas estarem preparadas justamente para um momento como esse. Isso aí. Beleza. Bom, pessoal, agradecer mais uma vez a Renata. Encerramos a nossa live por aqui. Vamos ver com quem a gente conversa aí na próxima. Obrigado pela audiência, Renata. Um beijo, obrigado e até a próxima. Beijos. Até. Tchau. Tchau.